No dia 27 de dezembro de 2024, foi publicada uma resolução no Diário Oficial da União referente a todos os adoçantes de mesa da marca Moon Sugar. Essa é uma ação de fiscalização da vigilância sanitária que tem por ação o recolhimento, suspensão, comercialização, distribuição, fabricação, propaganda e uso dos produtos. E o motivo, a justificativa, não será novidade para vocês que acompanham o podcast Comida Sem Filtro e que escutaram o episódio número 178, chamado Doce Ilusão. Eu vou ler aqui para vocês a motivação que está publicada no Diário Oficial. Considerando que o produto não está regularizado junto ao Sistema Nacional de Vigilância Sanitária e tem em sua composição ingrediente não avaliado quanto à segurança de uso em alimentos, além de conter indicações para diabéticos em sua rotulagem ou propagandas, infringindo uma série de artigos de decretos aqui que são listados nessa publicação. A gente não sabe se houve ou não alguma influência positiva do nosso episódio de podcast para acender essa discussão no Brasil que possa ter levado a essa medida regulatória, mas a gente gostaria de pensar que sim, e o principal aqui é chamar a atenção para aquelas pessoas que ainda acham que esse tipo de adoçante comercializado como se fosse seguro para diabéticos, como se não elevasse a glicose das pessoas e dos diabéticos, com a alegação de ser livre de polióis, mas que no lugar dos polióis utiliza fibra de tapioca ou fibra de mandioca ou isomalto oligosacarídeo. Pois bem, como nós explicamos no episódio do podcast, as marcas que nós testamos, que inclui essa Moon Sugar, que foi suspensa pela Anvisa, elevaram a glicemia muito mais do que o açúcar de mesa elevaria. Elevaram da forma como você esperaria que o amido ou que a maltodextrina, que são glicose basicamente, elevariam. E a gente quer fazer mais uma vez um chamamento a todas as confeitarias low carb do Brasil, a todas as pessoas que produzem alimentos de baixo carboidrato para o público diabético, para que não usem esse tipo de coisa. Isso não é seguro, isso não é regulamentado e isso tem impacto glicêmico, pelo menos as marcas que nós já testamos. E por esse motivo, a gente achou por bem fazer a reprise desse episódio, o episódio denominado Doce Ilusão. Até pouco tempo atrás, o adoçamento para dietas de baixo carboidrato, para diabetes, era um assunto relativamente simples, porque você tem uma série de bons adoçantes que comprovadamente não têm impacto na glicemia de um diabético ou de alguém que precise reduzir carboidratos na dieta. Nós temos os adoçantes de alta potência, como a estévia, a talmatina e também os artificiais, como sucralose, ciclamato, sacarina, acesulfame, todos boas opções, dicas de passagem, e que, repito, tem zero impacto na glicose dos indivíduos. E quando se precisa de um adoçante de corpo, algo que faça volume, que faça parte da massa de uma receita, nós temos os polióis. Nós temos o xilitol, o eritritol, o sorbitol, que são excelentes opções. Sim, eles têm alguns problemas relacionados a sintomas digestivos, uns mais do que outros. O eritritol costuma ter menos sintomas digestivos. O fato é que se você vai substituir o açúcar por um adoçante, só existe uma justificativa, que aquilo que você está colocando no lugar do açúcar não tenha impacto glicêmico, porque caso contrário, fique com açúcar, que é muito melhor em todos os sentidos. Pensa aqui comigo, se você vai trocar o açúcar por outra coisa, no mínimo é interessante que essa outra coisa não seja açúcar, não é mesmo? E aí agora o que a gente está vendo é o tal do açúcar de maçã disfarçado de fibra sendo colocado em todas as coisas com alegações de que é saudável, seguro, baixo índice glicêmico, fonte de fibras, certificações internacionais de livre de glúten. Bom, isso também o açúcar é, né? É, exato. E isso, pessoal, sem falar nesse monte de adoçantes agora que utilizam
fibra de tapioca e coisas parecidas, alegando que aquilo ali é uma fibra que não tem impacto glicêmico e que qualquer um de vocês pode testar e ver o que realmente acontece. Quer ver outra coisa que está na moda em todos os lugares? Tâmaras. Estão colocando tâmaras em tudo, como se tâmara fosse uma coisa mágica que seja doce por milagre. Por que será que tâmara é tão doce a ponto de ser usada para adoçar? Será que seria pelo mesmo motivo que a cana-de-açúcar é doce? Bingo! Então, pessoal, a gente precisa falar sobre esse assunto dos adoçantes. Como eu disse no início aqui, era um problema simples de resolver e agora se introduziu complexidade, se introduziu custo e o diabético nunca teve sob tanto risco como hoje. Hoje, se você vê uma confeitaria de baixo carboidrato, sobretudo as melhores, as mais caras, há uma alta chance de que o que você vai consumir tenha um impacto na sua glicemia igual ao açúcar, se não pior. E ainda com o risco de você se sentir autorizado de comer mais por pensar que aquilo não tem problema, por acreditar que é saudável, e aí sim, coitado do diabético, né? Pode parar no hospital. Comida sem filtro. Saúde, low carb, estilo de vida, evidências científicas e, claro, nossas opiniões. Toda semana um episódio novo e gratuito para você. Comigo, Dr. Souto. E comigo, Sari Fontana. Para ser avisado a cada novo episódio e receber as referências bibliográficas no seu e-mail, cadastre-se em drsolto.com.br/podcast. Vamos começar então falando sobre o açúcar de maçã e ou a maçã em pó. Sari, por que a maçã é doce? Pelo mesmo motivo que todas as outras frutas são doces. Ah, mas é um açúcar da fruta. E o açúcar da cana é o açúcar do caule. Será que o açúcar da fruta é muito diferente do açúcar do caule? Ou vamos um pouco adiante, será que faz diferença de qual a planta você está extraindo o açúcar? Pois é. Ambas são, no caso, veganas, né? Tô lendo aqui a página de uma loja famosa de ingredientes que diz assim, com relação à maçã em pó. A maçã em pó é uma excelente opção para quem deseja substituir o açúcar tradicional. Possui baixo índice glicêmico e poucas calorias. Isso é o que está escrito no título. Pessoal, eu só preciso dizer uma coisa agora, desculpa interromper a Sari. Todo açúcar tem 4 calorias por grama, ponto. Detalhes do produto. O açúcar de maçã é um ingrediente produzido a partir da maçã e pode ser utilizado para substituir o açúcar refinado tradicional. Possui elevado teor de fibras. Isso faz com que a sua absorção pelo organismo seja mais lenta, conferindo menor índice glicêmico em relação ao açúcar refinado. E aqui eu vou ter que parar para olhar a tabela nutricional que está logo abaixo. Vamos lá. Está dizendo aqui que tem elevado teor de fibras. Quando a gente olha a tabela nutricional, em 100 gramas, tem 74 gramas de carboidrato. 74% é carboidrato. Vamos olhar as fibras? 21%. E aí você vem me dizer que isso é rico em fibras? Olha, quando eu penso em algo rico em fibras, eu penso num brócolis, num palmito. Quando eu vejo uma coisa que é 70% açúcar, eu penso em açúcar. Ah, mas essas fibras vão retardar muito a absorção do açúcar. Pessoal, inclusive gordura, inclusive proteína, retarda a absorção do açúcar. O ponto não é esse. É que se um produto é 100% açúcar, você vai usar, digamos, 10 gramas. Agora, se esse produto é 70% açúcar e você quer o mesmo grau de adoçamento, você vai usar, digamos, 15 gramas. Ou seja, no final das contas, a quantidade de açúcar que você vai botar é a mesma nas duas situações, porque o que vai determinar quanto açúcar você vai colocar numa receita ou numa bebida é o quão doce você quer que aquilo fique. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui que eu utilizei da aula que eu dei lá na área de membros em drsolto.com.br sobre esse assunto, onde a gente entra em muito mais detalhes. E eu brinquei que eu vou criar o Souto Sugar. O Souto Sugar
é um produto em que a cada 10 gramas, 5 são açúcar e 5 são fibra de psyllium, sabe? O metamucil, aquele que usa para regular o intestino, que é só fibra. Então, vou misturar os dois igual para igual. Então, eu vou ter muita fibra. Isso significa que se eu adoçar com aquilo ali, vai ser melhor, vai ter menos calorias, vai ter baixo índice glicêmico? Ora, pessoal, vai ter a metade da doçura, não é mesmo? Então, as pessoas vão usar o dobro. E não vai cancelar o açúcar. A fibra adicionada a alguma coisa não elimina a existência do açúcar, ele vai continuar existindo. Sim, porque há pessoas que imaginam que nesse caso que eu expliquei, você pode dizer assim, são 5 gramas de açúcar e 5 de fibra, então é 5 menos 5 dá 0. Não entendo essa matemática, eu não entendo quem inventou isso, gente. Só pode ser uma grande mistura entre os conceitos da legislação americana de rotulagem nutricional, que considera as fibras dentro do valor total de carboidratos. Mas no Brasil, deixa eu ler para vocês aqui o que está escrito pela Anvisa num documento de esclarecimento de perguntas e respostas publicado sobre a diferença entre carboidratos e fibras alimentares nos rótulos dos alimentos. Os carboidratos englobam todos os monossacarídeos, disacarídeos, oligosacarídeos e polissacarídeos do alimento, incluindo polióis, que são digeridos, absorvidos e metabolizados pelo ser humano. Então, os polióis, sim, entram dentro do total dos carboidratos na conta da legislação brasileira. Já as fibras alimentares são definidas como polímeros de carboidratos com 3 ou mais unidades monoméricas que não são hidrolizadas pelas enzimas endógenas do trato digestivo humano. Portanto, para fins de rotulagem nutricional, as fibras alimentares não fazem parte do conceito de carboidratos. Eu vou repetir. Para fins de rotulagem nutricional, as fibras alimentares não fazem parte do conceito de carboidratos. Isso significa que toda vez que a gente olha num rótulo de um alimento no Brasil, aquele número de fibras, ele já é o valor descontado dos carboidratos. Ou seja, não faz o menor sentido a gente pegar o valor que está lá em carboidratos e dele subtrair o valor das fibras que já foi descontado. Seria o mesmo que descontar 2 vezes. Eu vou dar um exemplo para vocês, porque esse exemplo está nos destaques do Instagram de um fabricante de maçã em pó. Aparece ali, 10 gramas do produto tem 5,2 gramas de carboidrato e 4,5 gramas de fibras. Como a Sari acabou de explicar, essas fibras já foram descontadas dos carboidratos. Ou já deveriam ter sido se esse rótulo tiver certo. Então, a pessoa no Instagram disse que você tem que fazer 5,2 menos 4,5, o que vai dar 0,7 gramas de carboidratos líquidos a cada 10 gramas do produto. Pessoal, isso é absolutamente ridículo e uma total fantasia. A leitura correta deste rótulo é: de cada 10 gramas do produto, 5,2 gramas são açúcar e 4,5 são fibras. Portanto, se você acha que a sua bebida fica suficientemente doce com 5 gramas de açúcar, você colocaria 5 gramas de açúcar refinado, açúcar de cana, mas neste produto, para você conseguir colocar 5 gramas de açúcar, você vai precisar colocar 10 gramas do produto, porque em cada 10 gramas do produto tem 5,2 gramas de açúcar. Vocês entendem que não dá para subtrair a fibra que já foi subtraída quando o rótulo foi feito? Só dá no papel, porque na prática isso não existe, não faz sentido, e a pessoa fica acreditando num número que só existe nos destaques da pessoa, né? Não, e vou dar um exemplo para tornar um pouco mais claro. Imagina que nesta maçã em pó nós tivéssemos 4 gramas de carboidrato e 6 gramas de fibra para cada 10 gramas do produto. Aí você faria 4 menos 6 e teria menos 2 carboidratos líquidos. São carboidratos negativos. Isso, carboidrato negativo ele faz o quê? Ele chupa o açúcar do seu sangue e joga dentro do frasco do produto. Pessoal, é óbvio, deveria ser óbvio para quem trabalha com isso, mas o principal é: não se deixem enganar por esse assunto. Tá, mas aí você pode estar pensando, lembrando que você ouviu por aí que esse adoçante mágico, ele é apenas a maçã em pó desidratada, né? Que, portanto, ele é puro, ele é natural, ele é orgânico, ele é mágico, ele não faz mal.
Se fosse apenas a maçã em pó desidratada, você concorda comigo que ele deveria ter as mesmas proporções de carboidrato e fibra que tem numa maçã inteira? Porque quando a gente desidrata, a gente está removendo apenas a água, certo? Então a gente está concentrando todos os demais nutrientes. Nas mesmas proporções, obviamente. Em teoria, nas mesmas proporções. Se você olhar em qualquer tabela de referência, o nutricional de uma maçã, a fruta maçã inteira, 100 gramas, você vai ver que tem cerca de 14 gramas de carboidrato e 2,4 gramas de fibras. Mas aí quando você vai olhar esse nutricional desse açúcar de maçã em pó, que cada hora chamam de uma coisa, você vai ver que tem 74 gramas de carboidrato e 21 gramas de fibra. A proporção não é a mesma. E aí quando a gente vai olhar a lista de ingredientes, a gente percebe que não é, obviamente, só a maçã desidratada. Lista de ingredientes. O primeiro é suco de maçã concentrado, ou um preparado de maçã, que nada mais é do que esse suco de maçã concentrado. O que a gente extrai em principal quantidade do suco de maçã? É o açúcar, o carboidrato. O segundo ingrediente é uma fibra solúvel, que está declarada como fibra, mas que a gente nem sabe que tipo de fibra é e se de fato é fibra. Porque daqui a pouco nós vamos explicar para vocês que tem fibras que não são fibras de verdade. E para completar essa lista de ingredientes ainda tem frutose. O que é frutose? É o raio do açúcar refinado. Sim, vocês vão dizer, sim, frutose é da fruta. Pessoal, o açúcar de cana é 50% glicose e 50% frutose. A frutose que está sendo acrescentada nessa maçã em pó é frutose refinada como ingrediente, é açúcar. E isso, agora vocês vão entender a pegadinha, explica o baixo índice glicêmico. Aqui vamos entrar num pouquinho de detalhe, vai ser rápido, vai ser indolor. Se você consome glicose pura, como é o caso de um pão, isso vai elevar muito a glicose no sangue de um diabético. Se você consumir frutose pura, que inclusive tem para vender no supermercado, vai elevar muito pouco a glicose no sangue, mas vai elevar muito a frutose no sangue. Só que a frutose você não está medindo, o aparelhinho que pica a ponta do dedo não mede a frutose. Mas a frutose, como eu explico em detalhes na aula lá na área de membros, é o componente mais problemático, mais tóxico do açúcar. Eu não estou dizendo que comer fruta é tóxico e faz mal, mas sim pegar um pretenso açúcar feito de maçã ou uma pretensa maçã em pó, cujos ingredientes são maçã, uma fibra que a gente não sabe o que é, e frutose como ingrediente, e usar esse pó para adoçar, é utilizar, sim, açúcar com predomínio de frutose. E a maioria de vocês que estão nos ouvindo aqui já deve ter ouvido falar mal do tal xarope de milho de alta frutose. Por que quando é o xarope de milho de alta frutose é ruim, mas quando é o açúcar de maçã de alta frutose, aí é bom? É porque o milho é malvado e a maçã é boazinha? E esses dias no Instagram alguém me encaminhou um vídeo de uma nutricionista falando que justamente a frutose que vem da fruta é diferente da frutose que vem de outros compostos químicos. Eu não sei se eu fico com pena, com raiva ou com vergonha. Sinceramente, a pessoa deve ter faltado todas as aulas de química. Ou ela é uma adepta do essencialismo, né? Que é isso que eu falei. O milho, ele é malvado, a cana-de-açúcar é malvada, já a maçã é boazinha. Então, se a frutose vem de um, ela faz bem, mas se vem de outro, ela faz mal. Eu tenho que debochar, pessoal, porque é o meu único jeito de lidar com essa realidade tão lamentável da formação superior no Brasil. Uma coisa é você comer a fruta in natura, um pedaço da fruta, na sua matriz, tal qual veio da natureza. Você está consumindo ali um pouco do açúcar da fruta junto com as suas fibras. E tem todo um processo de mastigação, de digestão, que vai enviar para o cérebro sinais de saciedade, que vai ter uma limitação, porque você não vai conseguir comer maçãs o suficiente na mesma quantidade que você conseguiria se você pegasse essa maçã, transformasse num suco concentrado e dele extraísse o seu açúcar para usar como um adoçante em grandes quantidades em receitas.
essa é a grande diferença. E não precisa ir longe, se vocês quiserem levar essa analogia à sua conclusão óbvia, é a diferença entre o saco de açúcar em pó que você pode eventualmente ter em casa e mastigar, chupar gravetos de cana-de-açúcar. Quem já morou no interior, quem já teve essa experiência, você não vai conseguir consumir tanto açúcar assim, e ali tem fibra pra caramba. Não estou sugerindo que diabéticos façam nenhuma das duas coisas, mas o açúcar obtido da cana na forma de pó está para a cana, assim como o açúcar obtido da maçã em forma de pó está para a maçã. E não custa também salientar que se é para adoçar com açúcar, porque o açúcar da maçã ou da cana ou do milho ou de que planta for é a mesma coisa, se é para adoçar com açúcar, escolha o açúcar mais barato, né? Porque você vai pagar 100, 150 reais por quilo. Por meio quilo. Meio quilo estava custando 150 reais dessa coisa. Então guarde esse dinheirinho, se você quer usar açúcar, e com 5 reais você compra 1 quilo de açúcar. Vai fazer tão mal para sua saúde quanto. Para vender esse tipo de açúcar agora chique, que tá na moda aí, açúcar sem polióis, esse pessoal tá demonizando os polióis. Polióis, para quem não lembra, xilitol, eritritol, sorbitol, esses são os mais comuns. Essas confeitarias que utilizavam esse tipo de adoçante nas suas receitas, os utilizavam em grande quantidade. Porque, primeiro, são confeitarias, então a natureza do produto exige que ele seja bastante doce. E justamente por acreditarem que estão comendo alguma coisa saudável, as pessoas já tendem a comer esses doces em maior quantidade. O que acontece? Gente que não está acostumada a comer polióis, quando come 2 fatias de um bolo low carb, de um brownie, ou esses bombons também de chocolate com recheio, as pessoas consomem maior quantidade porque elas sabem que aquilo não tem açúcar. E aí ocorre que as pessoas que não estão acostumadas com os polióis tem efeitos laxativos, tem distensão abdominal, tem gases, tem diarreia, e isso faz com que elas acreditem que estejam passando mal por causa do produto. Mas a verdade é que as pessoas que têm o hábito de consumir polióis de vez em quando tendem a ficar mais tolerantes a esses efeitos adversos. E também a gente não está aqui sugerindo que as pessoas consumam um monte de polióis todos os dias. Isso aí é para ser uma indulgência eventual, tá certo? Não é para viver dentro de uma confeitaria, né? O limite máximo recomendado para a ingestão diária de xilitol é cerca de 50 gramas. Tá? Isso não é difícil de ser atingido com uma porção típica desse tipo de produto. E claro, tem gente que tem esses efeitos até com quantidades menores. Pessoal, vocês sabem por que dá esse efeito laxativo? O que acontece? A maioria dos laxantes são substâncias que, ao não serem absorvidas pelo intestino, têm um efeito osmótico, ou seja, elas puxam água para dentro do intestino. E isso pode provocar uma diarreia, ou pelo menos fezes mais líquidas. Então, assim, polióis, como é o caso do sorbitol e do xilitol, que são pouco absorvidos, eles vão tender a ter esse efeito laxativo, mas justamente por serem pouco absorvidos, eles não vão ter impacto significativo na glicose no sangue, porque para impactar a glicose no sangue, eles precisariam ser absorvidos em quantidades significativas, certinho? Agora, vocês já pararam para pensar por que alguns desses novos adoçantes sobre os quais está todo mundo falando, não tem nenhum impacto digestivo? Se você escolheu a resposta porque eles são totalmente absorvidos ainda no intestino delgado e têm um impacto na glicose igual ou superior ao do açúcar, você acertou. Falando em coisas que têm bastante impacto na glicemia, esses adoçantes que alegam ser sem polióis, eles estão adicionando outro agente para dar volume, para dar corpo, que são, em geral, isomalto-oligosacarídeo, chamado IMO. Isomalto-oligosacarídeo. É um nome complicado, mas a maior parte das vezes o que vocês vão ver escrito no rótulo é fibra de tapioca ou fibra de mandioca. Mas, Sari, se é fibra, não seria ok? Se fosse fibra, seria ok. A grande questão é que esses ingredientes, eles têm uma grande variabilidade, dependendo do fornecedor, dependendo do tipo de ingrediente, e o que a gente percebe é que não existe um controle rigoroso dessas matérias-primas. Então, muitos desses ingredientes que são declarados como fibras, na verdade, eles deveriam ser declarados como carboidratos. E eu vou novamente aqui recorrer à Anvisa para esclarecer esse conceito.
Abre aspas. Ressalta-se que a nomenclatura, o processo produtivo e a composição dos ingredientes fontes de fibras não são padronizados e que uma diversidade de ingredientes comerciais está disponível, com variação de métodos produtivos e formulação. Dessa forma, é obrigação dos fornecedores de tais ingredientes apresentar as informações necessárias sobre a sua composição e método produtivo aos fabricantes de alimentos, a fim de permitir uma rotulagem adequada dos alimentos destinados aos consumidores. Tá vendo aqui? É responsabilidade do fabricante conhecer a origem dos seus ingredientes para declarar corretamente. A Anvisa está delegando essa responsabilidade. E eu tô vendo que é aí que mora o problema, hein? O pessoal não está sendo responsável. Voltando para a Anvisa. O alimento adicionado de ingrediente fonte de fibras alimentares com frações de açúcares que devem ser declarados como açúcares adicionados não pode veicular a alegação sem adição de açúcares. Então, gente, o que está acontecendo, o que a gente está vendo que está acontecendo é isso. Os fabricantes não têm os laudos dessas alegadas fibras, não conhecem profundamente a composição desses ingredientes e simplesmente estão declarando que é uma fibra, quando na verdade eles deveriam estar declarando como carboidrato. E como a gente falou antes, se é um carboidrato, ele contribui sim com calorias, ele é digerido, ele é absorvido e ele tem impacto como carboidrato. Pois bem, para fazer essa minha aula lá da área de membros, eu andei testando essas coisas. E eu testei algumas marcas conhecidas e que estão sendo utilizadas à torto e à direito em confeitarias low carb para fazer receitas para diabéticos. Uma delas é o conhecido Moon Sugar, que tem como ingrediente fibra de tapioca, que vocês já sabem agora que é isomaltoligosacarídeo, é IMO, que na maior parte das vezes tem um impacto igual ao do amido. No entanto, ele está sendo incorretamente declarado como fibra. A Sari acabou de ler ali o que a Anvisa diz. E aí eu testei. Com 2 colheres de chá, a glicemia disparou. Eu testei também aquele Impossible Sugar, que também elevou pra caramba a glicemia, tanto quanto o açúcar, talvez um pouco mais. Então o nome até está adequado, né? É impossível mesmo, enquanto adoçante. E aí eu já ouvi o argumento de que essa não seria uma forma justa de testar, misturando 2 colheres de chá do adoçante numa xícara de chá. De que eu deveria utilizar uma quantidade pequena desse adoçante em uma receita que tivesse farinhas low carb, fibras, ovos, e aí eu veria que o impacto glicêmico seria muito menor. Mas pessoal, se eu fizesse isso com açúcar, o impacto glicêmico também seria muito menor. Não adianta eu ter um adoçante que tenha um impacto igual ou superior ao do açúcar e tomar uma série de medidas para diminuir esse impacto. Se você colocar uma espátula de estévia no chá, não vai ter problema nenhum. Exato. Não é como se não houvesse alternativas que adoçam e que têm 0 impacto glicêmico. Existem, a gente falou bem na abertura aqui do podcast, tem os adoçantes de alta potência, tem os polióis. Sim, mas aí o argumento, claro, das confeitarias é que é necessário um adoçante que caramelize, que tenha corpo. E aí eu entendo que a promessa desses adoçantes com essas fibras é muito tentadora, porque ele se comporta igual a um açúcar, ele não tem retrogosto se ele for formulado com adoçantes de alta intensidade que não sejam amargos. Ele carameliza, ele dá corpo, dá volume às receitas, às caldas, aos recheios. Parece bom demais para ser verdade, né, gente? E aí, quando parece bom demais para ser verdade, adivinha? É porque não é verdade. Sim. Sabe por que ele carameliza? Porque ele é composto de glicose. Porque ele é basicamente açúcar. Por isso ele tem um comportamento nas receitas parecido com o do açúcar. E nesse sentido, volta a pergunta: para que pagar mais caro por algo que vai dar o mesmo grau de prejuízo para a saúde do que o açúcar, porém que é uma imitação? Então, se você não se importa que a pessoa que está comendo tenha um pico de glicose absurdo, porque é isso que aconteceu quando eu testei, um pico absurdo de glicose, usa açúcar, é mais gostoso, o açúcar é o benchmark, é o que todos os adoçantes estão tentando ser. Quem quiser saber os detalhes técnicos sobre esse tipo de ingrediente IMO, isomaltoligosacarídeo, a gente tem um guia de adoçantes que foi publicado em 2020 e que segue super atualizado e que contempla, entre outras dezenas de adoçantes, esse isomaltoligosacarídeo. Tem uma revisão da literatura,
tem link para os estudos. Lá também tem tudo sobre os polióis, os adoçantes de alta intensidade, com uma avaliação sobre o poder adoçante, o impacto glicêmico, se é ou não adequado para diabéticos e para quem faz dieta low carb. Porque veja, pessoal, se eu vou utilizar um substituto do açúcar, que eu sou obrigado a usar bem pouquinho, e numa receita com muita fibra e gordura e proteína para diminuir o impacto dele, bom, isso não faz nenhum sentido, basta utilizar açúcar, é o que acontece no chocolate 70%, que tem açúcar, porém a quantidade de açúcar é pouca e por isso o impacto é pequeno. Se é para usar um substituto de açúcar, isso só faz sentido se o objetivo naquela receita, naquele contexto, for usar bastante, for adoçar bastante. E nesse caso, não vamos utilizar para diabéticos coisas que tenham alto impacto. Então, o motivo que a gente está falando, eu principalmente aqui meio exasperado, é para dizer o seguinte: parem, pessoal, simplesmente parem com esse modismo. Existem adoçantes adequados para diabetes. Eles são os adoçantes de alta intensidade, os artificiais e os naturais, que têm impacto zero na glicemia. Se precisar de corpo, tem o poliol. Não, mas eu preciso de corpo, o gosto tem que ser perfeito, precisa caramelizar. Bom, isso se chama açúcar. Vou abrir um parênteses aqui, ou a alulose, que é um açúcar raro, e é raro mesmo. No Brasil ele não está aprovado, a gente não encontra por aqui. Nos Estados Unidos existe, ainda também não é tão popular. Quem sabe um dia a gente tenha mais acesso a ele. Enquanto isso, a mensagem aqui é: não acredite em milagres. Maçã em pó, tâmara, adoçantes com fibras misteriosas, falsas fibras, nenhum deles é adequado para quem é diabético, para quem quer reduzir os carboidratos, para quem quer ser mais saudável, nenhum deles é melhor do que açúcar. Isso significa que às vezes a gente tem que aceitar determinadas limitações. No fundo, a gente tem que dar graças a Deus que é possível adoçar com algo que não seja açúcar. Não adianta reclamar que não vai ficar perfeito. É a mesma coisa que pão low carb. Sim, pessoal, eu sei que o pão feito de farinha de trigo é melhor. Bom, mas a vida é assim, são escolhas. Então, a gente tem boas opções, mas o gosto tem que ser igual, tem que caramelizar igual, tem que isso, tem que aquilo. Pois é, a vida, cara, não permite tudo isso. Que bom que a gente tem opções que são até que bem boas, mas quando a gente quer a perfeição, resulta que a gente acaba entrando pelo cano, porque a gente está pedindo da vida mais do que ela pode dar. Isso vale para tudo, né? Eu fico muito chateada quando eu vejo gente gastando muito dinheiro, se iludindo, achando que está fazendo uma grande coisa, achando que está fazendo uma boa compra, ou para a criança, ou porque tem alguém em casa precisando de mais cuidados e a pessoa precisa emagrecer. E aí tá tomando essas coisas, gente. Não faz sentido. Por favor, não gastem seu dinheiro com esse tipo de adoçante. E essa aula que você deu na área de membros sobre ele está realmente sensacional. Não tem nenhum material parecido por aí sobre isso. Eu super recomendo. Todos os assinantes têm acesso à gravação. Se você quiser, você pode fazer sua assinatura, assistir essa aula e também ganhar acesso imediato a todo o conteúdo exclusivo da área de membros do blog do Dr. Souto, que é, sem nenhum exagero, a melhor fonte de informação segura para quem quiser conteúdo de qualidade em português sobre saúde, nutrição, qualidade de vida, baseado em evidências científicas. Encerramos assim esse episódio do Comida Sem Filtro, que foi idealizado, roteirizado e produzido por nós. Se você gostou, divulgue para os seus amigos e inscreva-se na sua plataforma preferida para não perder nenhum episódio. As informações contidas neste podcast são apenas para fins informativos e podem não ser apropriadas ou aplicáveis às suas circunstâncias individuais. Este podcast não fornece aconselhamento médico ou profissional e não substitui a consulta com um médico ou nutricionista. Não use este podcast para diagnóstico ou tratamento médico. Qualquer sugestão é apenas uma recomendação geral, que não é específica para qualquer pessoa ou doença em particular.